Era muita perturbação na minha cabeça. 13 anos eu já tentei meu primeiro suicídio. Eu me chamo Cássia Paz, eu sou bancária. E desde a minha infância, eu era uma criança muito triste, muito calada. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, uma funcionária da escola, ela precisava falar comigo, falou: avisa sua mamãe que você precisa trazer o documento aqui para a gente fazer a renovação da escola, porque você está com outro sobrenome aqui, então a gente tem que saber realmente sobre o seu pai e sobre sua mãe. Mas é uma coisa incrível, né? Aquilo entrou dentro de mim e já me trouxe uma angústia. Eu não via a hora da minha mãe chegar para estar conversando com ela, para ela me explicar. E aí chegou à tarde, ela chegou do trabalho e eu, olha só, a criança, ela é pura, né? Eu já chamei ela de mãe postiça. E ela ali já começou a chorar, ela ficou muito triste. Só que ela já falou a verdade, né? Ela falou: olha, a sua história é o seguinte, você veio para nós porque a sua mãe sofria de uma depressão, de uma loucura, e ela morreu, né? Ela acabou se matando. E ali eu abracei minha mãe e tal, mas aquilo já me trouxe uma dor muito grande. E assim a gente vai seguindo, né? Eu fui crescendo, mas virava e mexia, eu tinha aquelas coisas ruins. E minha mãe, tadinha, ela não sabia lidar com isso. E ali com 13 anos eu já tentei meu primeiro suicídio. Eu tomei todos os remédios da minha mãe. Eu piorei muito, né? Porque daí eu já comecei ali mesmo, eu já comecei com mania de perseguição. Eu achava que todo mundo estava me perseguindo, não tinha ninguém do meu lado, mas aquela voz falava que tinha alguma coisa me perseguindo. Mas aí eu fui trabalhando, né? Eu me formei e tinha um bom emprego onde eu gostava muito, onde eu desempenhava bem. E aí eu conheci uma pessoa, né? E quando a pessoa ela é deprimida, por quê? A depressão, ela é uma tristeza profunda que a gente tem. E essa tristeza é porque a gente não se conhece. Então, todas as nossas ações e reações, elas são o quê? Conturbadas. Então, você tem algo para você fazer, só que você não faz, porque a sua cabeça não te ajuda. Os seus sentimentos, ele é atrapalhado. Eu tomava os meus remédios, nesse período eu tomava uns remedinhos, mas era floral, sabe? Floralzinho daqui, um remedinho para enganar ali, para tirar aquela ansiedade, aquela angústia. Era muita perturbação na minha cabeça. Eu via vultos o tempo todo. Eu via o próprio diabo na minha frente o tempo todo. Fui para um psiquiatra. Primeiro eu fui no médico do ambulatório do banco. Só que estava tão forte aquela coisa que eu sentia, aquele estado de loucura, porque não é normal. Eu chamei minha mãe não pôde me ajudar. Eu falei: mãe, eu não aguento mais isso, eu tenho vontade de me matar o tempo todo, eu tenho vontade de me matar 24 horas por dia, e eu tenho uma criança agora para me cuidar. Aí eu tentei me matar de novo, eu peguei todos aqueles remédios, tomei junto com álcool, e aquele dia, aquela voz falava muito forte para mim: hoje você vai morrer, não vai ter jeito para você, né? E eu falei assim: não, eu tenho que ir um pouco, espairecer para tirar essa angústia que eu tô. E fomos pra praia, era aniversário da minha filha, né? Quando nós voltamos, aquilo ficou muito forte. Na praia, que eu gosto tanto de mar, eu não pude ficar, porque a voz toda hora falava para mim me jogar. E eu nem fiquei mais lá. Eu ainda tinha um pouco de domínio eu tinha. Voltei. Mas quando a gente estava voltando perto do aeroporto de São Paulo, aquela voz ficou muito forte dentro de mim. Se joga, se mata. E assim, o carro a 120 por hora, infelizmente eu me joguei, né? Quebrei meu braço, né? Esfolei toda no asfalto, na Avenida Washington Luiz, e foi muito difícil. E ali, a médica já falou para mim: moça, o que você tem? Você já foi no psiquiatra? Eu falei: eu fui uma vez, depois eu fiquei boa e não fui mais. Ela falou assim: você não pode ficar, você precisa desse jeito, cuidando dos seus filhos, você quase morreu. Eu vou fazer uma guia de encaminhamento para você e você vai para o CAPS, né, que é o Centro Psiquiátrico de Osasco. E ali ela fez aquele encaminhamento e ali mesmo eu já fui naquele dia, né? Fiquei internada. E as injeções, ela é horrível, porque você fica
você fica acordada, mas dá essa impressão que você está dormindo, porque você não consegue ativar nada do que você pensa e do que você tem para fazer ao seu redor. Eu parecia uma louca. Todo mundo que estava ao meu redor, eu via como fosse um bicho. Eu comecei a fazer eu era muito nova, todas as minhas necessidades fisiológicas eu comecei a fazer na roupa. E a outra coisa que aquela voz falava muito forte para mim, que para mim foi a pior de todas: sai correndo nua. Toda vez, sai correndo nua. Quer dizer, para mim a vergonha ser total. Porque uma pessoa que ela sofre de depressão, ninguém dá crédito para ela. Você pode ser a pessoa mais inteligente. Eu sei que eu era inteligente, né? Que eu gostei sempre de ler, de saber o que está acontecendo, mas ninguém me dava crédito. Eu troquei aproximadamente, nesse período, eu acho que uns 10 psiquiatras. Porque eles só aumentavam as minhas doses, né? Nesse período também, foi um pastor, meu pai assim, ficava tão apreensivo da minha situação, que ele chamou, não só foi um, foram 2 pastores na minha casa, naqueles dias que eu ficava possessa, que eu começava a sangrar, que aquela voz era eu tomar banho e falava para mim ir nua na rua. Meu pai chamou aquele pastor, e o pastor orou por mim e falou para mim o que eu tinha, não tinha jeito. Olha, um pastor, a gente acha que é um homem de Deus, ele falou que não tinha jeito, que ele estava falando com as entidades, ele gritava, ele tinha uma oração totalmente diferente, ele gritava no meu ouvido, né? E ele falava que aquelas entidades não obedeciam, porque eu tinha que morrer daquela forma. Então tudo isso foi me chateando tanto, é como se eu não tivesse jeito, mas na minha vida. E com muita dor de cabeça, o meu filho: onde você vai? Eu falei: eu vou no médico. E eu desci a rua de casa. E quando eu desço, eu já estou na avenida. E tomei um ônibus. Eu desci do ônibus, também a agitação estava muito forte. E aí eu atravessei a rua, parecia uma doida. Atravessei do outro lado. E aí Deus falou para mim: olha para o céu. Desse jeito, eu escutei aquela voz pura, singela: olha para o céu. E eu olhei para o céu. E ele falou para mim: olha para o outro lado. Eu vou te socorrer. Foi claro, aquela voz: eu vou te socorrer. Olha para o outro lado. E eu olhei e vi aquela igreja imensa, mas eu não sabia que era igreja, porque o hospital é um pouquinho mais para frente, o hospital que eu sempre ia, né? E aí ele falou: entra aí. Eu falei: eu vou entrar aí? Mas eu vou no hospital. Aí ele falou para mim: não, você vai entrar aí. Eu tô pedindo para você entrar aí. Entra, né? Porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu socorro. Ele falou desse jeito. E nunca tinha ido na Igreja Universal. Nunca tinha ouvido falar na Igreja Universal. Nunca, nunca. Se alguém falou, a minha mente esqueceu, mas com certeza não, porque eu jamais iria esquecer. Aí entrei, aí tinha uma evangelista, e eu falei para ela assim: moça, o que é aqui? Ela falou que é uma igreja. Eu falei assim: então, Deus mandou entrar aqui. E ela olhou pro meu pescoço, viu toda arranhada, né? Até hoje com a gente, hoje ela é uma obreira. E ela falou para mim: o que você tem? Aí eu falei assim para ela assim: hoje é o dia da minha morte, eu sabia que eu ia morrer. Eu não aguento mais, eu só penso em me matar. Eu não sei o que eu faço da minha vida. E aí ela foi e chamou o pastor. Aí o pastor só veio e falou pra mim: você pode ficar na reunião das 18 horas? Eu falei: sim, eu tô aguardando. Né? Toda machucada, toda ferida, tanto na alma como no corpo. E aí acabou, eu lembro que ele leu um salmo. Ele leu um salmo falando assim: se você não crê que é o mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que socorreu os seus pais, que livrou os seus pais, esse é o Deus. E ele gritava, ele falava alto, sabe? E eu só vivia de cabeça baixa, né? Adquiri uma dor, um incômodo aqui, que eu ficava só de cabeça baixa. Eu até levantei para ouvir. E quando acabou a reunião, ele veio falar comigo. E eu falei: eu não sei o que eu faço mais da minha vida, né? Eu não posso trabalhar mais, né? Eu tomo medicamento. Aí ele pegou e falou: aqui. Ele só falou isso pra mim. Aqui você vai ser curada. Você liberta. Você crê? Eu falei: sim. Ele falou assim: creia que o Senhor Jesus está com você e Ele vai te curar. E ali eu já me alimentei, sabe? Quando eu saí dali, eu já saí diferente. E 3 coisas entrou profundamente dentro de mim. Foi obedecer, sacrificar e chamar a atenção de Deus. Aí eu ficava pensando: como que eu chamo a atenção de Deus? Como que eu agrado a Deus? Né? Esse pastor falou tão forte comigo. Eu nem peguei ônibus, eu fui de a pé.
E aí eu falei assim, meu Deus, aí chegou em casa, tava aquela turbulência, aquela coisa toda lá, onde você tava? Eu falei, não, eu tô bem. Não tinha acontecido nada fora, mas dentro de mim, nenhum médico tinha falado do jeito que aquele pastor falou. Nenhum médico me deu esperança, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, ninguém falou pra mim do jeito que ele falou, que o meu caso tinha jeito, em primeiro lugar, e que era espiritual que eu tinha. E a minha menina falou, mãe, agora nós vamos te internar de vez. Qualquer lugar, menos a Universal. Amanhã a gente vai providenciar a tua internação de novo. O meu filho só fez assim, que decepção, mãe. Edir Macedo, em pouco tempo, aqueles remédios, nenhum eu tomava mais. Nenhum, joguei tudo no lixo. Eu não quero nenhum desses remédios. Agora, o meu foco é o Espírito Santo. Mesmo porque aquele que tem o Espírito Santo vence o mundo. Eu falei assim, o que eu preciso fazer? E o Bispo Macedo também fala uma coisa, que quando você aprende a meditar na palavra de Deus, e você depende da palavra de Deus, ninguém te engana mais. E eu comecei a meditar, a ler a palavra, falei assim, meu Deus, eu preciso viver isso tudo aqui. Então, já começou ali. Então, naquele domingo, aí o Espírito Santo veio sobre mim. Deus falou claramente comigo, eu sou como você, eu sempre fui com você, eu sempre te amei, desde quando você era recusada por todos, eu te amei, eu te amo. Deus falou assim comigo, eu te amo, agora você é minha propriedade, né? Então, a primeira coisa, a paz eu já tinha, não posso falar que foi a paz, porque a paz eu já tinha desde o primeiro dia que eu pus os pés na Igreja Universal. Mas o que mudou dentro de mim foi o temor, sabe? A confiança, a segurança. Entrou dentro de mim um poder. E agora, com o Espírito Santo, eu pude realmente ser testemunha de Jesus. Porque ele fala que nós receberemos o Espírito Santo para ser testemunha dele. E já falava do Senhor Jesus, já falava do amor dele, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que não tem outro Deus, né? Que ele é o nome mais importante, que ele me deu um caráter. Ele me deu um caráter, ele me fez a imagem e semelhança dele. Porém, o diabo quis distorcer a minha natureza, a minha imagem que o Senhor me deu. Fui para Israel, que foi... eu falo assim que depois do Espírito Santo foi a melhor coisa que me aconteceu, eu andar na Terra Santa, andar onde o meu Jesus andou. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque eu abri a janela do meu quarto e estava caindo a neve. E ali eu me pus de joelho e falei, quem era eu? Eu era uma louca, que ninguém acreditava, que eu tinha certeza que naquele dia eu ia morrer. E o Senhor está me dando essa vida plena. Isso não tem preço. Então, tudo que eu vivi, e eu não tenho angústia, eu lembro do meu passado, eu lembro com muito amor, com muito temor. Não sei por que demorou tanto, foi quase metade de uma vida. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, que está dentro de mim, ele te dá essa condição de você recomeçar e fazer tudo diferente. Ah, se não fosse Deus... Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui dando esse testemunho. Porque é Ele que faz todas as coisas. Eu peço todo dia para Deus que não venha secar essa fonte a jorrar. Jamais.